Ah, vai, a direita fica no poder 8 anos, 16 anos. Beleza. As estruturas do país continuam as mesmas. A gente vai continuar, pode até avançar, mas vai avançar a passos lentos. E os nossos retrocessos vão ser mais acelerados sempre. Eu tô propondo um plebiscito para escutar a população. Olha, você quer que tenha uma nova Constituição? Eu acho Primeiro que tu vai ter que explicar pra todo mundo que porra é essa, né, eu acho. acho que primeiro, não, eu acho o seguinte, como Porque teve parece um papo meio golpista pra um cara que é leigo pra caralho, tá ligado? Pro cara que quer mudar a Constituição, mano. Porque geralmente, porra, então o cara rasgou a Constituição nessa porra, que não sei o quê. Primeiro pro cidadão comum, ele nem entende direito o que é um golpe, né? Pra ele achar isso golpista. Mas eu acho que a ideia geral de que, olha, as nossas leis são lixo, elas não funcionam e a gente precisa recomeçar do zero, não é uma ideia muito complexa de se passar. É complexo de eu falar o número de legitimados para entrar com uma ADI, como eu falei aqui para você, é claro. Eu não vou para televisão. Vamos supor que a gente tem uma disputa lá no plebiscito, e aí quando tem plebiscito tem propaganda na TV, né? E aí eu vá lá para a TV, o Kim falar, eu não vou falar então, gente, por causa do controle de constitucionalidade em arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, se você vai, sei lá, utilizar um embargo de declaração e ele excepcionalmente não consegue vai mudar o mérito de uma decisão, e isso é muito problemático por causa da estrutura constitucional que a gente tem, né? Fudeu, parece um político falando. Não é nem um político, porque primeiro que a maioria dos políticos nem sabe do que eu tô falando. Então, já começa. Que coisa. Entendi, mas então, tá bom, um plebiscito. Mas tá bom, vai lá, plebiscito. Então eu não iria pra televisão falar isso, eu iria falar, olha pra saúde, você acha que a saúde tá boa? Olha pra educação, você acha que a educação tá boa? Olha pra segurança, você acha que a segurança tá boa? Veja, não é coincidência que você olha pra qualquer setor e nem você olha pra economia, você acha que a economia vai... Não é coincidência que você olha pra qualquer setor e não funciona. Não é que tem um ponto errado, não é que tem um ministro que tá administrando errado. Todo o sistema tá errado. Então, eu acho que o pontapé inicial é suscitar esse debate. E outro debate que eu tô levantando, que também precisaria de uma nova Constituição, porque é cláusula pétrea, é ter prisão perpétua e pena de morte. Que também, junto nesse plebiscito, eu colocaria a pergunta, nessa nova Constituição, você concorda que ela deveria ter pena de morte? Você concorda que ela deveria ter prisão perpétua? Porque também acho, primeiro, todos os países não, a maior parte dos países da OCDE, a maior parte dos países desenvolvidos tem. Mas é óbvio que não é porque a maioria dos desenvolvidos tem que necessariamente a gente tem que refletir isso aqui. Aí eu trago um estudo daqui para fazer a defesa de pena de morte e de prisão perpétua. Prisão perpétua me parece fazer sentido. Agora, pena de morte eu tenho um pouco de cagaço. Não porque eu vou me colocar nessa posição. Mas eu tenho... E se os caras erram? Vamos lá. Eu acho que precisa ter, sim, um grau de certeza. Eu acho que a gente não pode deixar a decisão para um único juiz. Hoje, por exemplo, crime doloso contra a vida. Se você mata uma pessoa, você não é julgado por um juiz. Você é julgado por um júri. Então, eu já acho que, assim, pena de morte tem que ser um júri. Pode até ser no modelo americano. Tem que ser unânime. Todo mundo tem que falar, não, esse cara tem que morrer. Senão, tem um novo julgamento ou todo mundo diz, não, esse cara não tem que morrer. Todo mundo aí até ter um consenso vai se fazendo novos julgamentos. Mas eu vou te narrar um caso, então. Em São José dos Campos, né, nesse ano, poucas semanas, aconteceu o seguinte. Tinha uma cantora gospel, né, que se separou do marido. Ela tinha uma irmã e 3 filhos, né? E aí, o ex-marido, né, bravo ali com a separação, ele basicamente estuprou ela, né, na frente da irmã e dos 3 filhos. Matou ela, depois matou 2 filhos, tentou matar o terceiro, não conseguiu matar o terceiro, e disse que ia deixar a irmã viva, né, como testemunha de ter visto tudo aquilo, e que ele sabia que ia ser preso, mas que ele ia ser solto e ia voltar pra terminar o serviço. Pra mim, esse cara tem que morrer. Não tem nem prisão perpétua pra esse cara. Assim, um sujeito que estupra uma mãe na frente dos filhos, depois mata a mãe, depois mata os filhos na frente da irmã, ainda diz pra irmã que vai voltar, vai sair da cadeia pra terminar o serviço, me perdoe, mas esse cara não tem recuperação, não tem ressocialização, não tem tratamento, esse cara tem que morrer. Com certeza, um cara só chega a esse ponto aí por causa da certeza de alguma impunidade. Não é de alguma. No Brasil é de total impunidade, né? O estudo que eu ia te falar,
que foi feito há 2 anos, né? Um sujeito chamado Peri Shikida, que é especialista em economia do crime, né? Inclusive tem um sujeito que ganhou um prêmio Nobel, né? Que é a teoria que o Peri Shikida utilizou como base, que é o Gary Becker. E ele fez uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, né? E ele faz pesquisas periódicas, né? Do mesmo gênero. E ele entrevistou 400, né, presos por crimes contra o patrimônio aqui no estado de São Paulo, né? 80% dos presos, eles próprios, não é um especialista em segurança pública, não é um policial, não é um promotor, não é um juiz, não é um secretário de segurança, não é o ministro da Justiça, são os próprios presos. 80% dos presos disseram que se tivesse pena de morte, prisão perpétua, eles nunca teriam cometido um crime. Esse é o primeiro ponto. Imagina a gente ter 80% de crimes a menos. 2. A principal razão pela qual eles admitem que cometeram crimes é por dinheiro fácil. Não é porque tava passando fome, não é porque é pobre, não é porque tava passando necessidade, não é porque se sentia injustiçado pelo capitalismo, porque via o Playboy andando de Nike e ele fudido. Não, é porque dinheiro fácil. Interessante isso daí. Isso daí é uma informação que eu não tinha mesmo. Hoje mesmo eu tava conversando com um cara e eu tava argumentando de uma outra forma, porque eu não tinha essa informação aí. E dentre as 5 maiores razões pelo cara cometer um crime, sabe uma delas qual que era? Viver uma aventura. Então, assim, o cara acha legal. Assim, ele tá num nível de não ter referência moral, né? De olhar pra alguém, ter como. Pô, esse cara é um símbolo. Bom, no meu caso, é o meu pai, né? Pô, esse cara é um símbolo de honestidade, de trabalho duro. Pô, é ele que eu aspiro ser um dia. Esse cara não tem uma referência moral, não tem nenhuma referência moral a ponto de cometer um crime pra viver uma aventura. Outra coisa, renda média do bandido no estado de São Paulo. R$40 mil por mês. R$40 mil por mês. O cara ganha mais que tu. Isso limpo. Pois é, porque o dele é limpo ainda. Não paga imposto nenhum, não paga previdência, não paga imposto de renda. Mas também não tem molezinha de terno, nem de... Aí você tá subestimando o crime, né? Olha... Tem muito bandido faccionado de terno, né? Inclusive bandido faccionado de terno com mandato, bandido faccionado de terno juiz, bandido faccionado de terno promotor, bandido faccionado de terno advogado, enfim. É verdade. Então, assim, tem uma razão, primeiro, a questão da economia do crime, né? Vale a pena. Porque ó, a chance de você abrir uma padaria e... em 5 anos, você não ter falido é, sei lá, 20%. A chance de você cometer um assalto e nunca descobrirem que foi você é de 98%. De não descobrirem, tá? Eu não tô falando que os 2% são presos. Eu tô falando que os 2% a polícia identificou que foram eles. Eu nem sei depois se o promotor denunciou, se ele virou réu, se ele foi condenado, se ele fugiu, se ele foi preso, se transitou em julgado, se ele foi preso preventivamente. Não tô nem falando que os 2% são presos, tô falando que os 2% são descobertos. Que é o número que a gente tem de crime contra o patrimônio. E isso ainda a gente pega o Sudeste, que a Secretaria de Segurança Pública tem dados, né? Se você vai pra frente, é pior ainda. Entendi. Então, assim, é certeza da impunidade, é muito dinheiro, é dinheiro fácil e não tem referência moral. Entendi. Porra, tem um monte de mensagem pra gente aqui, só que tem um monte que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, cara. Então eu vou dar play nessas aqui já, tá bom, família? Porque tem uma porrada de coisa pra gente falar também. Aqui Enquanto tem isso, você podia chamar a chefia, ou meu general, ou meu consagrado, fazer um refil aqui pra nós. Ah, boa. Aí... Bom, e aí, cara, a gente tava falando aí de uma nova Constituição. Eu só não entendi direito, me ajuda aí. Precisa fazer o plebiscito. Assim, não existe. Isso é uma coisa que o Marcos Lisboa, que é foi o presidente do INSPER, um economista, ele diz o seguinte: olha, a nossa Constituição, ela não prevê o próprio fim. Então, assim, não tem um procedimento pelo qual a gente chama uma nova Constituinte. Plebiscito, na minha avaliação, é uma coisa que legitima, né? Olha, eu estou consultando a população. 80% da população diz que é a favor. Bom, vamos encontrar uma maneira de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Como isso vai se dar, não tem um procedimento correto. Entendi. Então isso daí vai ter que ser a missão da tua vida, né? Com certeza. Tu tá nessa. Mas aí dá pra fazer isso sendo deputado? Tem que ter em outro cargo? O que?
Na verdade, assim, quando se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, você chama uma eleição para deputado constituinte, né? O deputado que é eleito para fazer a Constituição. Eu, inclusive, defendo que, para que não ocorra como na Constituição de 88 e venha um monte de lobby encaixar o seu interesse corporativista na Constituição, que o deputado constituinte ele fique inelegível por 8 anos. Porque assim, ele não pode escrever a Constituição pensando na próxima eleição que ele vai disputar. Ele tem que fazer a Constituição falando, olha, eu vou ficar 8 anos, ninguém nem vai ver meu nome. Pra ele fazer a Constituição falando, não, eu tô pensando mais no legado que eu vou deixar do que no discurso que eu vou ter na próxima eleição. Aham. Tu entraria numa dessa? Com certeza, de olho fechado. Porra, minha preocupação é muito maior. Quer dizer, a minha única preocupação é o legado que eu vou deixar. Entendi.